Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do livro dos médiuns. Então já se aconchegue, né? Fique tranquilo, em paz, né? Já curta, já deixa seu like, seu comentário, né? Pegue um bloquinho de notas, o celular, o que você quiser para anotar, né? Fazer anotações ali que é muito importante. E vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai entender sobre a classificação que Kardec faz aos materialistas, aos incrédulos. Então é um capítulo bem legal, né? Esse capítulo 3, ele é muito interessante, e essa parte que veremos hoje é totalmente necessária para que a gente possa identificar, né, os humanos aí ao nosso redor. Então é bem legal, gente. Bom, vamos lá então. Começando aqui pelo item 20, tá, gente? Do capítulo 3, o método das noções preliminares. Entre os materialistas é necessário distinguir duas classes. Na primeira, colocamos aqueles que são por sistema. Para eles, não há dúvida, é a negação absoluta, raciocinada à sua maneira. Para eles, o homem é uma máquina montada, mas que se desarranja e que, após a morte, resta apenas a carcaça, tá? Galera, sabe o que é legal dessa parte, deste capítulo? É que vocês vão observar que provavelmente você conhece uma pessoa de cada classificação que Kardec faz aqui. Então você vai ver um materialista por sistema, você vai ver um incrédulo, aqui vai ter vários. E é engraçado porque normalmente nós conhecemos pessoas que às vezes têm essas características, então é legal a gente saber identificar, né? E aí ele continua aqui. Quando dissemos que a dúvida cessa entre os incrédulos na presença de uma explicação racional, é necessário excetuar os materialistas radicais, aqueles que negam todo o poder e todo o princípio inteligente fora da matéria. A maior parte se obstina em sua opinião por orgulho e por amor próprio. Aí persistem. Eles persistem apesar de todas as provas contrárias, porque não querem perder a partida. Ou seja, ele está falando aqui que é o materialista orgulhoso. É uma outra classe. Aquele materialista que não importa quantas provas você dê para ele, como ele sabe que ele vai ter que falar que ele está errado, ele não baixa a bola, ele nega até o final, mesmo com 1 milhão de provas que você pode dar ali para ele, porque ele não quer perder, né? Esses são espíritos assim que realmente são muito orgulhosos e não querem ter que baixar a bola e admitirem que estão errados, tá? Só que aí, agora, a gente vai aqui para a segunda classe de materialistas, que no caso, esses materialistas radicais, eles ainda estão na primeira classe, né? Agora, a segunda classe dos materialistas é bem mais numerosa, porque o materialismo é um sentimento antinatural. Compreende aqueles que são por indiferença ou por falta de coisas melhor. Não são deliberadamente e o que mais desejam é crer, porque a incerteza para eles é um tormento. Então, é aqueles materialistas que eles são por indiferenças, porque não conhecem, porque também não vai atrás, sabe? Que não ligam, não vão atrás do conhecimento, mas eles querem crer em algo. Inclusive, muitos acabam crendo em coisas, às vezes, até errôneas, tá? Porque para eles não crerem é um tormento. Para eles não crer é horrível. Entre esses, a incredulidade não se apoia em um sistema. Assim, apresenta-lhes qualquer coisa racional e eles aceitam com ardor. Então aqui ele está falando que esse tipo de materialista, se você chega com algo que para eles tem coerência, eles acreditam e eles têm fé e eles, né, vão mudando ali a perspectiva deles. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome. Esses não são menos refratários, são os incrédulos de má vontade. Aí seriam incomodados por crer, pois isso perturbaria a tranquilidade dos gozos materiais. Temem ver a condenação de suas ambições, de seu egoísmo e das vaidades humanas, das quais fazem a sua delícia. Então, gente, a terceira classe, ele colocou aqui como a classe dos incrédulos. Por quê? Os incrédulos de má vontade. Porque para eles não querem ir atrás do conhecimento, eles não querem crer, porque para eles ia ser um tormento, porque aí a consciência deles ia ficar pesada. Ou seja, eles iam ter que começar a fazer reforma íntima, ter que começar a mudar, né, os maus pensamentos, né, mudar certas atitudes, parar com os vícios.
E é claro que eles não estão a fim de fazer isso, né? Então, como eles não querem fazer isso, eles não vão atrás, eles não querem acreditar, eles não querem ver, eles não querem conhecer, eles não querem estudar, porque senão, né, a consciência vai pesar. Então, eles são os incrédulos por má vontade. Gente, até agora, eu conheço pessoas desses 3 gêneros, tá? Desses 3 tipos de classificação aqui. Vocês conhecem? Deixem aqui nos comentários, porque eu quero saber. Só para lembrar, falaremos de uma 4ª classe de incrédulos, que chamaremos de incrédulos interesseiros ou de má fé. Muito bem o que há de certo no espiritismo. Condenam por motivos de interesse pessoal. Então aí tem a 4ª classe de incrédulos, né, que são os incrédulos interesseiros ou de má fé, que condenam o espiritismo por motivos de interesse pessoal. Também tem muitas, né, pessoas que fazem isso aí, tá? Depois, gente, tem os incrédulos por pusilanimidade. A coragem lhes virá quando virem que os outros não se queimam. Então, é aqueles que se escondem, né? Eles assim, eles querem, só que daí eles falam, vão me julgar, vão me condenar, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu fico por aqui mesmo? Aí faz algumas coisas, assim, que é legal, mas também faz umas coisas ruins, sabe? Ficam os famosos incrédulos em cima do muro, que não se posiciona, que não, ou não muda de vez, ou não muda, né? Ou muda e fica nesse vai e vem. Aí depois temos os incrédulos por escrúpulos religiosos. Um estudo esclarecido lhes ensinará que o espiritismo, sobre as bases fundamentais da religião, respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é dar sentimento religioso a quem não o tem, de fortificar os que andam cambaleando. Então, esses são os incrédulos que, se estudarem, né, se encontrarem algo ali que eles gostaram, um livro, né, ou alguém ali que lhes ensinou, né, de maneira legal, puderam compreender, eles gostam, eles aceitam, eles acham legal, eles veem, né, o espiritismo como algo que ajuda, que agrega na vida das pessoas. Aí, galera, vamos para os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. Então, até pode ser um incrédulo que é por orgulho, ou porque quer ser contraditório, ou apenas por negligência, né? Porque não estuda, não vai atrás, aí gosta de ficar falando mal. Existem muito desses, viu? E depois, vamos para os incrédulos por decepção. Ela compreende as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque provaram desenganos. Então, são aquelas pessoas que se decepcionaram, né, com certas questões específicas, ou seja, ela foi num centro espírita, só que o centro espírita não era bom, não era um centro espírita legal. Acontece, gente, é normal, essas coisas acontecem. E aí ela se decepciona com isso. Só que ao invés dela procurar outro centro espírita e entender que não é a doutrina que falhou, foram os humanos, porque os humanos são falhos mesmo, gente. Isso é normal, isso faz parte. Os humanos erram, né? Os humanos, eles cometem... Não, corta. Deixa só nos humanos erram. Vou falar de novo. Os humanos erram, né? E o importante é que a gente não perca a nossa fé nesses momentos. Pelo contrário, que fortaleça. Encontre o erro e busque uma solução. Se era o centro espírita, muda do centro espírita. Se é uma pessoa específica, corta o contato com essa pessoa, né? Mas não deve parar de seguir a religião por conta disso, né? Isso não é legal. Então, tem essa classe de incrédulos também, tá? Muitos, além disso, não veem no espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos são feitos para ler a boa sorte. Então, também, né, tem essas pessoas que acham que o espiritismo é só adivinhação, que é ter bolinha de cristal para saber o futuro, que os espíritos vai vir a hora que o bonito quiser para poder falar do futuro, né? Não é bem assim, sabemos. Uma classe numerosa, a mais numerosa mesmo, mas que não pode ser colocada entre os opositores, é aquela dos vacilantes. Eles são geralmente espiritualistas por princípio. Entre a maior parte, há uma vaga intuição dos princípios espíritas, uma aspiração face a qualquer coisa que não pode definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os pensamentos. O espiritismo é para eles como um traço de luz.
é a claridade que dissipa a neblina. Esses acolhem o espírita com solicitude, porque o livra das angústias da incerteza. Então tem, né, os famosos aí espiritualistas, né, que são espiritualistas por princípio, que ele citou como vacilantes, né, que eles têm ali aquela intuição, aquela vaga intuição, eles refletem muito sobre as questões da vida, né, já são, óbvio, mais assim, lógico, eles veem, né, que o espiritismo ele traz um embasamento com nexo, e aí quando eles conhecem de fato e caem dentro desse mundo, eles acolhem, eles veem o espiritismo como um traço de luz, é uma claridade aí que dissipa a neblina, tá? Aí depois tem os espíritas sem o saber. Os espíritas sem saber é uma variedade ou uma nuance de classe precedente. Sem jamais ter ouvido falar da doutrina espírita, eles têm um sentimento inato dos grandes princípios, que daí decorrem a esse sentimento, se reflete em certas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto que os ouvindo se acreditaria completamente iniciados. Ou seja, gente, as pessoas que são espíritas sem saber, ou seja, aquela pessoa que tem aquele princípio do espiritismo, do amor ao próximo, de fazer o bem, né, de buscar evoluir, de melhorar, de ser uma pessoa positiva, alegre, ter fé, sem ela nem conhecer a doutrina espírita. Então ela é assim naturalmente. E, gente, existe muitas pessoas assim, tá? As pessoas às vezes nunca conheceu, nunca ouviu falar em espiritismo, e mesmo assim a pessoa tem essa luz dentro dela muito grande, né? Essa questão, os princípios do espiritismo dentro dela muito grande, tá? Aí, galera, a gente tem aqui que o Kardec fala também, aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo é para eles uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós chamaremos de espíritas experimentadores. Ou seja, que aquele espírita curioso, sabe? Que vê o espiritismo mais com uma curiosidade, ele fica analisando, olhando as manifestações, não sabe se acredita, não sabe se não acredita, fica ali, né? Meio cá, meio lá, né? Que são os espíritas experimentadores. E aí depois tem a segunda classe aqui, que é aqueles que veem no espiritismo mais que fatos. Eles compreendem a parte filosófica, admiram a moral e daí decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privam de um só prazer. Galera, essa classe é uma classe que tem muitos, tá? Muitos. Eu sei disso porque eu conheço e eu vejo. Que conhece o espiritismo, sabe em toda a parte filosófica, ou seja, sabe todos os ensinamentos, todas as questões do espiritismo, e a pessoa não muda ou não move uma palha para mudar, para fazer uma reforma íntima, para melhorar a vida de uma pessoa, para ajudar o próximo, para fazer qualquer coisa. Ela não muda, ela não se priva de nenhum prazer, mas conhece, mas sabe. E isso é ruim, tá, galera? Porque será cobrado muito mais daquele que sabe do que aquele que não tem conhecimento. Então, você sabendo dos conhecimentos aí que você tem do espiritismo, dos seus princípios, né, do que você deve fazer e você não fazendo, você sendo negligente, saiba que toda ação gera uma reação e essa atuação vai gerar uma reação. No caso aqui, ele chama essa classe de espíritas imperfeitos, tá bom? Espíritas imperfeitos. Aqueles que não se contentam só em admirar a moral espírita, mas que a praticam e aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, eles tratam de aproveitar esses curtos instantes para caminhar na via do progresso, que só pode levá-los à hierarquia do mundo dos espíritos. A caridade é a regra clara de sua conduta. Aí estão os verdadeiros espíritas, ou os melhores, espíritas cristãos. Então, tá falando aqui que os que aceitam todos, né, os conhecimentos do espiritismo, praticam, né, cai, levanta, busca melhorar, né, vê aqui a vida terrestre como uma escola, como um local de aprendizado, um local que a gente evolui, né, que a gente está aqui justamente para pagar os karmas, né, para evoluir. Esses são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. E, enfim, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se só tomasse o lado bom das coisas. O exagero em tudo é prejudicial. No espiritismo, dá uma confiança cega e frequentemente infantil nas coisas do mundo invisível e faz aceitar demasiado fácil a sem controle, o que a reflexão e o exame demonstrariam o absurdo ou a impossibilidade. Mas o entusiasmo não reflete, ele ofusca.
são enganados facilmente, seja por espíritos mistificadores, seja por homens que procuram explorar sua credulidade. Então, gente, por último, aqui ele está citando sobre os espíritas exaltados, né? Que são aqueles espíritos que eles acreditam em tudo, sabe? Eles não procuram ver. Porque assim, gente, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, a gente dá para perceber, e Kardec cita e deixa bem claro isso, que ele vai a fundo. Ele não vai aceitar qualquer besteira. Ele quer um fundo científico nisso, né? E ele deixa muito claro isso em vários pontos, em várias partes. Então, esse espírito exaltado, o que ele faz? Ele acredita em absolutamente tudo. Então, assim, se falar pra ele, um espírito mistificador, falar que ele vai morrer amanhã, o cara é capaz de acreditar. Isso é muito complicado. Então, assim, o Kardec ele deixa muito claro, ó, exagero em tudo é prejudicial. E isso é verdade, galera. Nós temos que procurar o equilíbrio em tudo, não o exagero. Até no espiritismo, tem que ter o equilíbrio, né? Saber o que é verdadeiro, saber o que é falso, saber o que aceitar, o que não aceitar, o que deixar, o que não deixar, e assim por diante, tá? Então, galera, hoje eu não fiz resumos, né? Até tem, só que o resumo ele fala exatamente tudo isso aqui que eu falei, né? Que como é uma classificação, eu acho que deu pra vocês entenderem e ver aí as classificações que Kardec faz. Eu quero saber de vocês em qual classificações vocês se encontram, tá? Porque eu quero muito ser a espírita cristã, mas eu não sei como eu estou, né? Eu espero que eu esteja nessa classificação. Mas qual classificação você acha que você se encaixa nessas características aqui que Kardec classifica pra nós, tá bom? Até semana que vem, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem com as pessoas, tá? Um abraço e até a próxima!